Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Em nosso devocional ontem, nós meditamos em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Aprendemos que existem momentos em que precisamos avançar e momentos em que precisamos esperar. Mas como saber a diferença? Como discernir quando devemos falar ou quando devemos ficar em silêncio? Quando avançar ou quando esperar? Quando insistir ou mudar de direção? É justamente aqui que entra a nossa leitura de hoje. Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Meus irmãos, observe o pedido de Paulo, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Paulo não estava simplesmente pedindo que aqueles irmãos tivessem mais informações. Ele estava orando para que tivessem sabedoria e inteligência espiritual. E inteligência espiritual não significa saber falar palavras difíceis, não significa conhecer muitos termos teológicos, não significa conseguir citar dezenas de versículos de memória. Tudo isso pode ser importante, mas inteligência espiritual é algo ainda muito mais profundo. É aprender a enxergar a vida à luz da vontade de Deus. É ter conhecimento da palavra e permitir que esse conhecimento oriente nossas decisões. Porque podemos ser inteligentes em muitas áreas da vida e ainda tomar decisões espiritualmente desastrosas. Podemos saber administrar dinheiro e não saber administrar as nossas emoções. Podemos saber falar com muitas pessoas e não saber a hora de ficar em silêncio. Podemos conhecer muito sobre determinada profissão e ainda não saber discernir aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Por isso, Paulo ora, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. E isso tem tudo a ver com aquilo que estamos estudando nesta semana, sobre Jefté, de rejeitado a libertador. Jefté era um homem valente, possuía coragem, tinha capacidade de liderança, e Hebreus 11 coloca o seu nome entre os heróis da fé. Mas sua história também nos ensina que coragem não substitui sabedoria. Jefté teve fé para enfrentar os amonitas, mas também tomou uma decisão precipitada quando fez o seu voto. E aqui encontramos uma lição que precisamos guardar. Nem toda pessoa corajosa é necessariamente prudente em todas as suas decisões. Nós precisamos de fé, precisamos de coragem, mas também precisamos pedir: Senhor, dai-me sabedoria. Antes de tomar uma decisão, meus queridos irmãos, ore. Antes de responder no calor de uma discussão, ore. Antes de assumir um compromisso, pense. Antes de dizer Deus mandou, tenha certeza de que aquilo realmente está de acordo com a palavra. Porque inteligência espiritual também significa não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus. Às vezes queremos tanto alguma coisa que começamos a procurar maneiras de convencer a nós mesmos de que Deus também quer. Mas Paulo nos ensina a buscar o conhecimento da sua vontade. Não da minha vontade, não da vontade das pessoas, mas da vontade de Deus. E como podemos crescer nisso? Primeiro, através da palavra. Quanto mais conhecemos as Escrituras Sagradas, mais aprendemos os princípios pelos quais Deus deseja que vivamos. Depois, através da oração. Não somente aquela oração que falamos o tempo inteiro, mas também aquela disposição de colocar os nossos desejos diante do Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E precisamos também de humildade para ouvir conselhos, meus irmãos.
Provérbios 12:15 declara: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quem possui inteligência espiritual não pensa que sabe tudo. Ele reconhece que pode errar, aceita ser orientado, examina suas decisões à luz da palavra de Deus. E quando percebe que está errado, possui humildade para mudar. Veja como a nossa leitura desta semana ela foi construindo uma mensagem. Começamos em Provérbios aprendendo: confesse e deixe o erro. Depois Tiago nos ensinou: a fé sem obras é morta. Eclesiastes nos advertiu: cuidado ao fazer um voto. Ontem nós aprendemos: tudo tem o seu tempo. E hoje Paulo vem e nos ensina: busque sabedoria e inteligência espiritual. Tudo isso nos mostra que a vida cristã não deve ser conduzida pelo impulso. Precisamos aprender a pensar biblicamente antes de agir. Talvez você esteja diante de uma decisão neste momento. Não tenha vergonha de dizer: eu ainda não sei o que fazer. Isso pode ser muito mais sábio do que tomar uma decisão precipitada e depois sofrer as suas consequências. Ore, busque a palavra, peça sabedoria, escute bons conselhos e permita que Deus conduza seus passos. Que a nossa oração neste dia seja: Senhor, enche-me do conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não permita que eu seja conduzido somente pelas minhas emoções ou pelos meus próprios desejos. Ensina-me a compreender a Tua palavra. Dai-me discernimento para as minhas escolhas e humildade para ouvir quando preciso ser aconselhado. Que as minhas decisões glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queridos jovens, guardem esta verdade. Fé nos dá coragem para avançar, mas inteligência espiritual nos ajuda a discernir como, quando e para onde devemos avançar. Amanhã encerraremos a nossa leitura semanal em Salmo 133, aprendendo sobre algo que também exige muita maturidade espiritual. O nosso tema será a beleza da unidade. Deus abençoe você e a sua família. Continue buscando conhecimento, mas principalmente peça ao Senhor sabedoria para transformar este conhecimento em decisões que estejam de acordo com a vontade dele. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.